Pela primeira vez em 2025, o presidente Lula retomou a popularidade. É o que apontam os números da pesquisa IPESP, divulgada nesta quinta-feira. Muita gente está dizendo, porque melhorou a comunicação? Porque melhorou a comunicação? Gente, comunicação não faz milagre. Toda vez que alguém gosta de um governo, mas o governo não goza de popularidade, mas é a comunicação. Já vi muito governo ruim tendo apoiadores dizendo, o problema é a comunicação, o problema é a comunicação. Gente, não é. A questão envolve vários fatores. Aqui a gente vai analisar os fatores de um governo de nível nacional, um governo federal, que é o governo de Lula. Um presidente como Lula, ele encontra uma forte resistência por parte das elites. E o que isso significa é que as elites controlam a grande imprensa. Então, qualquer errinho tem uma dimensão gigantesca. Foi assim que aconteceu no episódio das blusinhas. Foi assim que aconteceu na fake news do Pix de Nicolas Ferreira, que acabou... Nicolas Ferreira foi tratado como um pensador. Uma situação absurda, né? Levar Nicolas Ferreira à categoria de pensamento. Mas isso aconteceu. Aí veio a CPI, a crise do INSS, que o governo reagiu bem e rápido, mas tentaram jogar no governo. Então, assim, a questão era política. O que aconteceu? O que aconteceu de abril para cá? O governo enfrentou essa crise de Trump, reagiu bem na solução para a crise do INSS, o pessoal já está sendo ressarcido, enfim, o Congresso atrapalhou, o Congresso se desgastou, então se criou um cenário em que o governo está defendendo as pautas populares e o Congresso está defendendo a elite. Criou-se um cenário de bem contra o mal, e nesse cenário foi favorável ao governo. Tá vendo? É uma questão política. Tem comunicação? Tem. A comunicação surfou nas circunstâncias políticas que foram dadas. Inflação dos alimentos reduziu, a comida está mais barata, isso influencia. Então o povo fica mais aberto a receber a mensagem positiva do governo. Tem uma série de fatores. Aí veio a traição do bolsonarismo à pátria, o tarifaço de Trump, em que a direita perdeu a batalha, porque a direita se posicionou contra o Brasil, e Lula sempre do lado certo do debate. Então, a questão nunca foi de comunicação, a questão era política. Que é o que acontece aqui no Rio Grande do Norte em relação à governadora Fátima. Tem artigo sendo publicado amanhã sobre isso no blog do Barreto que eu escrevi. Mas vamos falar aqui, o vídeo é sobre Lula. Então, a gente precisa ficar atento aos fatores políticos. As condições políticas permitiram Lula retomar a popularidade. Foram esses fatores. Lula jogou bem, tomou as decisões corretas em cada uma das crises. O tempo mostrou que o Pix não ia ser taxado, aí veio essas operações que mostrou que o que o governo estava explicando desde o início, que a questão do Pix era fiscalizar para poder encontrar lavagem de dinheiro. Vieram as operações mostraram que o governo tinha razão em relação a isso, e não era Nicolas Ferreira com suas ameaças e pânico moral. Então, o governo sempre esteve bem, o governo de Lula. O governo de Lula é bom. Não é melhor do que os governos Lula dos anos 2000, mas ele é bom. Ele é melhor que os governos de Dilma, é melhor do que o governo de Temer, é muito melhor que o governo de Bolsonaro. Então, o governo de Lula é bom. O que ele precisava? Ter uma conjuntura política que lhe favorecesse. E os fatos que aconteceram ao longo do tempo favoreceram Lula. E aí, ele retomou a popularidade. Então, só dizer, é a comunicação é sempre uma análise simplória. Não é só comunicação. Tem conjuntura econômica, conjuntura política. A comunicação, se essas conjunturas favorecerem, a comunicação dá um resultado, funciona. Tem que ser muito incompetente para numa conjuntura política favorável a comunicação não funcionar. Gostou desse comentário? Deixa aqui sua opinião. Não gostou? Então
me opine, traga um argumento, fundamento que você está dizendo. E não deixe de dar a sua curtida. Valeu, até o próximo comentário em vídeo.